As alterações genéticas que promovem o desenvolvimento do câncer, eles podem acontecer em duas classes de genes reguladores de crescimento, que por sua vez estão presentes em células normais. Os proto-oncogenes, né, que são inativos em células normais, né, e eles ajudam a célula no crescimento e na divisão celular, e os genes supressores de tumor. Tá? O gene supressor de tumor, ele vai inibir o crescimento da célula. Tá? Por quê? Eu preciso de um freio, né, para que a célula não comece a crescer de forma desordenada. Tá? Porque existe dentro de uma curva, né, ela vai chegar num nível onde esse crescimento vai estacionar. Tá? Então, quando a gente tem essa alteração nos proto-oncogenes e nos genes supressores de tumor, essas alterações elas podem provocar a diferenciação de células, né, que passam a ter o crescimento descontrolado. Tá? Os oncogenes, eles, historicamente, eles foram primeiramente descritos, né, através de estudos com um genoma retroviral, que induzia tumores em animais. Tá? Então, a partir desses estudos, descobriu-se que os oncogenes, eles tinham DNA muito semelhante com o DNA de células normais. Tá? Então, qual foi uma das conclusões, né, que se chegou com a realização desse trabalho? É que esses vírus, né, esse retrovírus, ele provoca mudanças na sequência do DNA da célula normal, né, que havia sido infectada, que induzia a formação daqueles tumores em animais, né, e, consequentemente, os genes normais, né, eram aqueles que apresentavam a estrutura do proto-oncogene. Então, a diferença entre o oncogene e o proto-oncogene era muito sutil, né? As estruturas das moléculas do DNA eram muito semelhantes, só que com a atividade viral, né, esse vírus ele causava alterações na molécula do DNA e aí mudava a conformação, né, desse DNA de forma que você tivesse aí a ação, né, do proto-oncogene alterado, tá? O proto-oncogene, ele pode se transformar, né, no oncogene através de duas formas. Ou ele vai se transformar no oncogene através de mudanças na estrutura do gene, né, o que vai resultar na síntese de oncoproteínas, né, e se eu tenho a síntese do que a gente chama de oncoproteínas, né, que são as proteínas provenientes desse oncogene, que por sua vez tem a molécula de DNA alterada, então você pensa da seguinte forma: a minha molécula de DNA está alterada, a minha duplicação de DNA vai ser alterada, a transcrição vai ser alterada, tá? E uma outra informação importante: o outro gene que trabalha nesse processo da carcinogênese, que é o gene supressor de tumor, né? Ele vai justamente trabalhar com esse freio para evitar a divisão descontrolada das células e também ele vai participar no processo em que a gente tem a verificação, né, de eventuais erros que podem ocorrer durante a divisão celular, durante a transcrição, durante a tradução, tá? Lembrando aqueles pontos de checagem, né, que ocorrem durante a divisão celular, em que a célula consegue pausar uma determinada etapa, fazer a correção que é pertinente e aí retomar, né, o processo de divisão celular. Então, nós temos genes específicos para trabalhar nesse processo de correção, tá? Então, se a gente tem, né, uma das formas de
ativação, né, de alteração desse proto-oncogene. Mudança na estrutura do gene vai resultar na síntese de proto-oncogenes, né, de oncoproteínas, e aí essas oncoproteínas vão ter uma função aberrante, porque está fora daquilo previsto na molécula de DNA da célula normal, tá? A outra forma, né, seria uma mudança, né, em relação à estrutura do gene, né? Seria, na verdade, uma mudança, uma regulação da expressão desse gene, tá? O que pode resultar num aumento, né, ou na produção inadequada de proteínas promotoras de crescimento, né? O que aconteceria, né, numa célula estruturalmente normal, tá? Então, essa produção de proteínas promotores de crescimento, né, que estão presentes em células normais, essa produção ela passa a ser inadequada, tá? Então, todo aquele processo regular que a gente visualiza para uma célula normal vai estar completamente alterado quando você tem a ativação do proto-oncogene que passa a se tornar um oncogene, tá? E aí, o gene supressor de tumor, ele não consegue agir, né, como esse freio sobre o oncogene, tá? A gente tem a questão da mutação em ponto, né, que a gente chama de oncogene RAS. Ele né, didaticamente falando, um dos melhores exemplos de mutação em ponto, né, porque está associado a um grande número de tumores humanos, tá? 90% dos tumores, né, do câncer de pâncreas, 50% da ocorrência dos tumores de cólon, né, de endométrio e do câncer de tireoide, são causados por esses genes. Da mesma forma que 30% dos tumores que ocorrem no pulmão, né, as leucemias mieloides, todos esses percentuais, eles estão associados, né, ao efeito causado por esse oncogene RAS, tá? Por essa mutação específica, mutação em ponto, né, que ocorre no protogene, tá? No proto-oncogene, ok? Então, o que a gente também pode observar em termos de mutação, né? Além da mutação em ponto, né, a mutação pontual, a gente também pode observar a translocação cromossômica. O que é isso? Essa translocação cromossômica ela vai ocorrer quando eu tenho um rearranjo do material genético, né? E, consequentemente, esse rearranjo vai resultar num aumento da expressão do proto-oncogene. Então, a gente tem uma expressão exagerada, né, de um determinado gene, tá? O processo de amplificação gênica, né, nesse processo a gente vai observar a ativação do proto-oncogene associado com o aumento da expressão dos seus produtos, né? E isso pode resultar da duplicação do DNA, né, que pode produzir várias cópias do proto-oncogene nas células tumorais, tá? Os oncogenes codificados, né, na verdade, os oncogenes, eles vão codificar proteínas, tá, que nós chamamos de oncoproteínas, porque são codificados por esse tipo de gene, né? E aí eles participam, né, na transdução de sinais, tá, durante as diversas etapas do ciclo celular, tá? Então, é de grande importância, né, que a gente tenha aí o conhecimento cada vez mais detalhado desse processo, né, de forma que a gente consiga, ao longo do tempo, ter grupos de pesquisa que consigam desenvolver metodologias que
consigam, por sua vez, fazer a detecção, né, cada vez mais precoce dessa diferenciação celular, né, da presença desse determinado gene, tá? A partir do momento em que ele sofre uma mutação, né, e a partir daí a gente poder ter terapias que sejam cada vez mais eficazes.